Olá, queridos ouvintes do programa Espírita Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. Estamos aqui hoje para trazer a vocês ensinamentos que enlevam a nossa alma e que nos fazem, com certeza, pessoas melhores. E hoje, no nosso programa, nós teremos um tema muito bom, muito elucidativo, que nós vamos falar hoje sobre compaixão. Esse sentimento nobre das almas grandes, essas almas que buscam o aperfeiçoamento de si mesmo. E nós estaremos aqui hoje com a nossa querida Marcela Cavalcante, ela que vai nos falar sobre esse ensinamento. E para que nós possamos estar debruçados a esse exercício, vamos ouvir o que Marcela tem a nos dizer com um ouvido mais apurado, para que a gente possa, de fato, ser tocado nas nossas fibras mais íntimas. Mas eu te peço, não sai daí, continua conosco, permanece até o final, ouvindo o Pense Nisso, ouvindo as nossas mensagens, as nossas dicas de livros, e assim você ajuda o nosso canal. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Vamos ouvir a Marcela? Oi, meu nome é Marcela Cavalcante, sou psicóloga e hoje vamos falar um pouquinho sobre a compaixão. Por que a compaixão é tão necessária nos dias de hoje? Para quem não sabe, hoje nós já temos a TFC, a terapia focada na compaixão, que foi criada pelo Paul Gilbert, um psicólogo evolucionista que percebeu a importância das pessoas começarem a se tratar com mais amor, com mais bondade amorosa em seus processos. Vale ressaltar que eu também sou formada pela terapia cognitivo-comportamental. E nessa abordagem, os pacientes são motivados a reestruturarem alguns pensamentos. Pensamentos que são considerados como distorcidos, catastróficos em muitos momentos. Só que o Paul Gilbert percebeu que mesmo você reestruturando os seus pensamentos, vendo onde é que existem os erros de pensamento, onde é que estão as evidências de que aquele pensamento é real, o que vai proporcionar muitas vezes a melhora daquele paciente ou do seu quadro clínico é quando aquela pessoa ela muda o tom emocional com o qual ela se trata. Mas o que seria um tom emocional? Começa a perceber de que maneira você está se tratando. Uma boa dica é começar a perguntar: será que você se trata da mesma maneira que você trata os seus amigos? Vou te dar um exemplo. A gente vive essa cultura de que devemos ter um corpo perfeito, essa questão da autoimagem, da autoestima está sendo muito trazida nos dias atuais. E a gente pode pensar o seguinte: quando algum amigo, quando alguma amiga tua traz para você de que ela não se acha bonita, de que ela acha que ela está fora do padrão, de que ela começou a comer muito nessa pandemia, porque a gente percebeu muito isso, né? Várias pessoas começaram a relatar: nossa, eu engordei não sei quantos quilos, eu fiquei muito ansiosa, eu não parava de comer. Então, se esse amigo chega para você e fala assim: nossa, eu acho que eu engordei muito, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo para baixo, não tô legal com essa questão do meu corpo. Quando eu olho para o espelho, eu não gosto daquilo que eu vejo. E aí, o que é que você vai dizer para esse amigo, para essa amiga? Você vai dizer: nossa, mas pensa no que você é muito mais do que 3, 5, 10 quilos numa balança. Não foca no que não tá dando certo. Tenta ter uma vida mais saudável e por aí vai. Mas se isso for com você possivelmente vai se olhar no espelho e vai começar a dizer coisas como: nossa, eu tô feia, eu tô gorda, ninguém vai me querer desse jeito. Que pessoa é essa que engorda tantos quilos assim, em pouco intervalo de tempo? O que é que você fez com o seu corpo? Percebe a diferença no tom emocional? De um modo geral, nós costumamos tratar outras pessoas, amigos próximos, pessoas que a gente ama, de um modo mais compassivo.
É como se a gente tivesse mais cuidado nesse trato com outras pessoas. Mas quando isso é direcionado a nós mesmas, o tom emocional costuma ser mais crítico, mais severo, como se você tivesse um chefe ali, internalizado. E pense que isso não está só em relação à autoimagem, em relação à estética. Isso pode estar em relação ao seu trabalho, por exemplo, a coisas que você deveria entregar, a questão de você procrastinar ou não. E falando em procrastinação, uma outra coisa super interessante que os pesquisadores começaram a perceber é que, sabe aquela pessoa que procrastina? Ou seja, eu tenho prazos, eu tenho que cumprir algumas metas, mas eu sempre deixo para depois. Parece que eu só ajo sob pressão. E aí as pesquisas começaram a verificar que quando você procrastina muito, na maioria das vezes existe um crítico interno também instalado, dizendo para você coisas como: nossa, nem adianta tentar, você não vai conseguir. Nossa, isso não tá bom. Por que é que você vai fazer esse exercício? Por que é que você vai entregar esse trabalho? Você nem é capaz de fazer isso. E aí verificou-se que quanto mais você começa a se criticar, nossa, mas se eu fizer tal coisa eles vão me demitir, mas se eu fizer desse jeito minha nota vai ser muito ruim, e fica num loop mental, ou seja, aqueles pensamentos ficam o tempo inteiro na sua mente. Significa que quanto mais autocrítico você é, maior procrastinador você será. Ou seja, isso também foi verificado pela ciência. Se você não se trata com amorosidade, com bondade e com compaixão, significa que você pode ter estados emocionais extremamente desafiadores. Isso significa dizer que o grau de ansiedade aumenta. Isso significa dizer que você pode ter momentos de humor rebaixado. E isso pode também levar a uma depressão. Então, tratar-se com compaixão não significaria passar a mão na cabeça e dizer coisas como: nossa, você nem precisa fazer o exercício, faz se você quiser. Isso significaria autoindulgência e não autocompaixão. Autocompaixão é quando você percebe o seu tempo, quando você respeita o seu ritmo, entendendo que algumas paradas são necessárias para você restabelecer a sua saúde mental. É diferente de você fazer pequenas pausas no dia, de você simplesmente não mais estudar. Percebe que é sutil, mas é diferente? Quando eu me trato com compaixão, eu me acolho, mas ao mesmo tempo eu posso ser firme comigo mesma. Porque nós precisamos, claro, nós temos prazos, nós temos metas, de um modo geral, nós precisamos trabalhar e estudar. Então, a grande chave é: começa a se olhar. Volta esse olhar que muitas vezes está destinado às outras pessoas e às coisas, voltados para você mesmo, voltado para você mesma. Comece a se perguntar: como é a maneira como eu me trato? Me trato com bondade, com sinceridade, com gentileza ou não? Eu espero que as outras pessoas façam isso por mim, comigo. Eu mesma não costumo me tratar dessa maneira gentil, bondosa e amorosa. E para finalizar, eu trago a definição de compaixão. O que seria compaixão? Seria empatizar com o sofrimento e ter uma ação de modo a aliviar aquele sofrimento. A compaixão pode ser destinada aos outros. A autocompaixão é quando você destina aquele amor altruísta, aquela bondade a você mesmo. A minha dica do dia é: trate-se com bondade, com amor, com compaixão. O mundo precisa disso. E a nossa dica de livro hoje é Autodescobrimento, psicografado por Divaldo Pereira Franco,
ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, e é ela que faz esta citação. Ao apresentarmos o nosso livro aos interessados na decifração de si mesmos, tentamos colocar pontes entre os mecanismos das psicologias humanista e transpessoal com a doutrina espírita, que as ilumina e completa, assim cooperando de alguma forma com aqueles que se empenham na busca interior, no autodescobrimento. Não nos facultamos a ilusão de considerar o nosso trabalho mais do que um simples ensaio sobre o assunto. Com um elenco amplo de temas coligidos no pensamento dos eméritos estudiosos da alma e com a nossa contribuição pessoal. Esta é uma pequena contribuição que dirigimos aos que sinceramente se buscam, tendo Jesus como modelo e terapeuta superior para os problemas do corpo, da mente e do espírito. Palavras de Joana de Ângeles. Gente, é imperdível. Eu realmente recomendo. Vocês vão adorar. Uma ótima leitura e muita paz a todos. No nosso Pense Nisso, nós traremos para vocês a mensagem Um Copo de Leite. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos. A fome o maltratava. Decidiu então que pediria comida na próxima casa em que batesse. Porém, quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta, seus nervos o traíram. Em vez de comida, ele só teve coragem para pedir um copo de água. A jovem descobriu nele um rapaz faminto e, em vez de água, lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar, depois, receoso, perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não me deve nada", respondeu ela. "Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa." Ele então retrucou: "Pois eu te agradeço de todo o coração." Quando Howard Kelly saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Antes, ele estava resignado a se render e deixar tudo. Agora, ele estava disposto a prosseguir na luta até a conquista do que idealizara para a sua vida. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos quanto ao correto diagnóstico e consequente tratamento. Finalmente, a enviaram para a cidade grande, onde chamaram um especialista para analisar sua rara enfermidade. O especialista não era outro senão o Dr. Howard Kelly. Quando lhe apresentaram a ficha da enferma e ele soube do nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos imediatamente. Vestido com a sua bata de doutor, ele foi ver então a paciente. Reconheceu-a imediatamente. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar especial atenção para aquela paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da doente, ele ganhou a batalha. Quando ela se preparava para ter alta, o Dr. Kelly pediu para a administração do hospital que lhe deixasse ver a fatura onde os gastos dela, a fim de que a pudesse aprovar. Ele a conferiu item por item, depois escreveu alguma coisa e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abrir a fatura porque sabia que levaria o resto da sua vida para pagar todos os gastos. No entanto, quando ela se decidiu a abrir o envelope, algo lhe chamou a atenção. Em letras caprichadas, mas firmes, havia uma anotação que dizia o seguinte: "Pago totalmente, faz muitos anos, com um copo de leite." Assinado Dr. Howard Kelly. E lágrimas de intensa alegria correram dos olhos daquela mulher que se lembrou de orar nos seguintes termos: "Graças, meu Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos." Encerramos aqui essa mensagem dizendo
que imensa é a generosidade que nós, humanos, trazemos nos nossos corações das mais variadas formas. Basta um toque, um pedido, e eis a generosidade se transformando em alimento, em agasalho, em abrigo, em acolhida e em companhia. E porque a generosidade, ela espanca a miséria, transformando patrimônio em lares, pedras em pães, horas preciosas em alfabetização, a esperança vai prosseguindo, luzindo nas almas, conduzindo-nos ao mundo de paz, onde todos nos daremos as mãos na qualidade de irmãos. Esse texto é da redação do Momento Espírita.